Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por estar aqui acompanhando mais uma história envolvendo vários motoristas que se aventuram a dirigir nas madrugadas. Eles relatam que os mortos aparecem ao seu lado, dando sinais que o mundo sobrenatural existe. O meu nome é Reinaldo, tenho 60 anos de idade, sou caminhoneiro desde muito novo e vou dividir com vocês algumas experiências sobrenaturais que eu presenciei durante as minhas viagens nas estradas aqui da minha cidade e também na Chapada Diamantina. No início dos anos 80, aconteceu o aquecimento da economia aqui na minha região, com o cultivo de café, e nessa época eu dirigia o caminhão da minha família, levando pessoas para realizar a colheita em algumas fazendas da região. No meu caso específico, eu levava essas pessoas que moravam na cidade de Wagner, mas também algumas que moravam no povoado chamado Arrecifes ou Gambá, como é mais conhecido. Povoado esse que pertence à cidade de Lagedinho e fica à distância de 12 quilômetros. Era assim que a gente dividia as tarefas. 4 horas da manhã, meu irmão mais novo trazia o pessoal do povoado até Wagner. Daqui eu levava para as fazendas e por volta das 7 horas da noite, ele levava o pessoal até o povoado e ficava esperando para voltar na madrugada seguinte. Não me lembro do dia da semana e nem a data do mês quando eu tive a primeira experiência. Mas sei que na boleia estava viajando com meu pai e a mulher do meu primo, que se chamava Ana. Já devia ser 4:30 da madrugada. Naquele dia, eu estava indo para a fazenda Rio Bonito e a estrada era por Cachoeirinha, que é um povoado aqui da cidade, distante mais ou menos 10 quilômetros da sede. Naquela época, a estrada não era asfaltada. Assim que entrei na estrada, do nada, eu vi um homem pedalando uma bicicleta dessas de barra circular. Pela hora, achei que poderia ser algum dono de sítio que morava na cidade e estivesse indo para a roça. Porém, o estranho foi que eu não conseguia acompanhá-lo. Descia e subia a ladeira e ele continuava na minha frente. Depois de uns 3 quilômetros, meu pai disse: "O que é, Reinaldinho? Para que essa carreira toda?" Quando olhei o velocímetro, estava marcando quase 80 quilômetros por hora. E por ser estrada de cascalho, uma velocidade dessas era muito perigoso. Na hora, eu falei que queria passar logo pelo homem de bicicleta. Foi então que meu pai olhou para mim e disse: "E bicicleta? Está vendo alguma bicicleta aí na frente, comadre Ana?" Ana disse que também não estava vendo nada. Mas eu continuava enxergando o homem pedalando à minha frente. Em todo caso, diminuir a velocidade e depois de 2 quilômetros, quando estava em frente à Casa Branca da Jota, o homem evaporou como se fosse fumaça. Aquilo foi bem assustador. Mas segui viagem. Na volta, não vi nada. Aquilo ficou marcado na minha cabeça e tive certeza que não era coisa desse mundo. A minha segunda experiência foi bem pior, pois, como falei anteriormente, o meu irmão era que levava o pessoal até o povoado e ficava lá para voltar de madrugada. Não me lembro do motivo, mas sei que foi uma sexta-feira, dia de pagamento. A gente chegou da fazenda em Wagner por volta das 8 horas da noite. Meu irmão não pôde levar o pessoal no Arrecifes. Não lembro se ele tinha viajado ou se estava doente. Em todo caso, eu não podia deixar o pessoal e tive que ir até o povoado. Meu pai e algumas pessoas que moravam em Wagner desceram e eu fui só na boleia.
Ainda chamei minha prima para ir lá dentro comigo, mas ela disse que estava muito suja, cheia de lama, e preferia ir em cima da carroceria mesmo. Segui a viagem e depois sair da cidade. Passei pela subida do colégio. Algum tempo depois, a boleia gelou. Senti um frio que as minhas pernas começaram a congelar e por isso subi os vidros. Quando estava perto do terreno do seu tinhor, ouvi um barulho de respiração. Quando olhei para o lado, misericórdia! Tinha um homem grande, branco, sentado ao meu lado. Na hora, eu comecei a passar mal. Ele não disse nada, nenhuma palavra. Só ficou parado, olhando para frente. O medo foi tanto que eu fiquei paralisado e não conseguia tirar o pé do acelerador. O caminhão começou a ganhar velocidade e depois de alguns minutos, ouvi batidas no teto da boleia. Houve gritos de desespero, perguntando se eu estava doido e queria matar todo mundo com uma carreira daquela. Parece que eu voltei a si. Nessa hora, o homem desapareceu. Eu consegui frear o caminhão, mas não tive força para descer, nem mesmo abrir a porta. Algumas pessoas desceram e começaram a bater no vidro. Foi então que eu baixei e eles perceberam que eu estava tremendo e com o coração acelerado. A minha prima Bidinha me perguntou se eu estava passando mal. Falei o que tinha acontecido. Ela acreditou em mim, fez uma reza e foi o restante da viagem ao meu lado, dentro da boleia. Quando cheguei ao Arrecifes, fiquei descansando na casa da minha tia. E só mais tarde, depois que eu me acalmei, consegui dirigir e voltei para Wagner. Mas não foi só eu quem viu ou sentiu presenças de coisas estranhas nas estradas que liga Wagner ao Arrecifes. Nesse mesmo ano, em uma sexta-feira, já à tarde da noite, meu irmão mais novo foi levar o pessoal e estava voltando sozinho para Wagner. A nossa tia ainda pediu para que ele ficasse lá no povoado e só voltasse no dia seguinte, pois como a feira livre aqui em Wagner ia só no sábado, a minha tia viria com ele. Mas ele falou que não podia ficar, pois tinha uma festa na cabana e ele não queria perder. Sendo assim, ligou o caminhão e seguiu viagem. Pouco depois, quando passou em frente à localidade chamada Barro Vermelho, escutou uma pancada na carroceria, como se alguma coisa tivesse caído em cima dele. Ele não deu importância. Depois de alguns minutos, escutou um som parecido com um gemido, como se alguém passando mal estivesse sentado na carroceria. Ele ficou com medo, mas continuou dirigindo. E seja lá o que fosse que estivesse na carroceria, foi andando e se aproximando da boleia. Quando estava em frente à fazenda Asa Branca, alguma coisa sentou ao lado dele. Porém, ele não viu nada. A criatura fez um gemido e ele se apavorou na hora, e a reação foi desligar o caminhão e sair correndo. Pulou a porteira e começou a pedir ajuda ao pessoal que morava na fazenda. Quando chegou em frente à casa, todos ali que eu conhecia perguntou o motivo de sua aflição. Meu irmão falou sobre os gemidos e que alguma coisa entrou na boleia. O homem que morava na fazenda ainda chamou ele para ver o que estava acontecendo. Mas ele não teve coragem e passou aquela noite por lá. Só saiu quando o sol já tinha nascido. Daquela noite em diante, ele nunca mais viajou só entre Wagner e Arrecifes. E nas sextas-feiras que ele voltaria sozinho, ele sempre levava algum amigo para fazer companhia, pois ele ficou assombrado. Muitos anos depois, no ano de 98, eu já era casado. E junto com o rapaz que trabalhava comigo e meu cunhado, fui buscar um carro de areia no município de Lençóis. Faltando poucos quilômetros para chegar no areal, o caminhão quebrou. A gente ficou lá e meu cunhado voltou até Tanquinho para buscar a peça e o mecânico.
Só sei que quando terminou de consertar, já estava escuro e era quase 8 horas da noite. Pelo adiantado da hora, eu quis voltar logo, mas meu cunhado disse que a gente podia fazer uma fogueira e encher o caminhão. E seria melhor que voltássemos no outro dia. E assim fizemos. Acendemos um fogo e começamos a bater um papo. Quando foi por volta das 10 horas da noite, terminamos o serviço, entramos no caminhão e saímos do areal. Faltando 2 quilômetros para chegar na BR-242, avistei um homem parado na beira da pista. Ele vestia um terno branco, calça branca e usava um chapéu. Na hora que eu vi, ainda pensei, quem é esse doido na estrada a uma hora dessas? Pelas roupas, não era nenhum andarilho. Mesmo assim, passei direto. Depois, olhei no retrovisor e quase que vi o caminhão do susto que levei. Pois não é que o homem estava sentado no fundo do caminhão em cima da areia? O bom foi que meu cunhado e o rapaz que trabalhava comigo também viram ele lá sentado e olhando para a frente. Nessa hora, as pernas tremeram, pois foi uma sensação muito ruim. Até a boca fica seca e a respiração fica pesada. Um pouco depois, chegamos na subestação de Lençóis, que é bem iluminada. Quando olhei novamente, o homem não estava mais lá. Na hora foi um alívio. Mas depois de viajar alguns quilômetros, antes da ponte do Santo Antônio, olhei e vi novamente aquele homem no canto da carroceria. Eu fiquei apavorado, mas quando já estava chegando perto de Tanquinho, ele desapareceu novamente. Parei no posto para tomar água e acalmar as pernas que tremiam igual vara verde. Olhei bem e não tinha nenhuma marca desse homem. Eu me benzi e segui a viagem. Graças a Deus, ele não voltou e consegui chegar em casa em paz. Além dessas, teve mais umas coisinhas menores que nem vale a pena contar. Só sei que essas estradas à noite escondem muitos mistérios e peçam a Deus para nunca ver, pois o negócio é bravo. E se o homem não tiver fé, ele acaba morrendo de acidente ou de coração. Gostaria de ouvir seus comentários a respeito dessas aparições que acontecem com frequência nas madrugadas, vivenciadas por esses motoristas. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.